Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um Ancast, podcast aqui do An Ministério. E hoje muito feliz de poder estar recebendo alguém tão especial, internacionalmente conhecida, escritora, autora, mãe de 3 filhos, esposa do nosso pastor Israel aqui na igreja, né? E já conheço faz muito tempo, estamos aqui com a Letícia Perdoncin. Obrigado aí, Letícia, por estar com a gente. De nada. Eu me convidei, na verdade, né, pra vir aqui. Não, claro que não. Sim, você estava numa lista já que eu tinha feito já para te chamar para vir aqui, que estava assim, antes de você tava o Subirá e depois o Pascoal, mas você estava no meio, entendeu? Entendi. Então os dois não aceitaram, mas daí então vai ser a Letícia. Vai ser. Eu falei, Israel, você vai lá falar e as meninas? Chama as meninas para falar, né? Então, que eu vou lá, eu me convido. Eu já parei assim de ficar esperando as pessoas me convidarem para as coisas, né? Cara de mas pau. Que alegria que deu certo, então, na verdade, né? Que você tá com a gente vai assim na cara de pau mesmo, né? Daí, quando eu começar a ficar muito famosa, assim, daí eu vou começar a recusar, né? Mas eu ainda não tô no nível do Subirá e do Pascoal. Mas né? aí, quando acontecer, você pode compartilhar esse podcast daí? Nem que seja daqui a alguns anos. Vou pensar, porque daí até chegar em mim, entendeu? Vão ser muitos, assim... Mas eu vou pensar, já oro. Mas eu vou já, tentar né? pelos filhos, ver se consigo conversar. Quem Eles sabe, ficam lá falando Jesus. com a mãe para tentar ajudar. Tá, né? vou pensar. Lê, aqui a gente, mais do que saber sobre um projeto, e por mais que a gente vai conversar sobre alguns dos projetos que Deus tem colocado sobre tua responsabilidade ultimamente, né, dos livros e tudo mais, a gente quer conhecer um pouco mais da pessoa. A gente entende que quando a gente fala da vida de alguém, desde a conversão, né, os processos que você foi vivendo e tudo mais, isso pode ser bem edificante para quem está ouvindo a gente e ajudar, às vezes, a entender como é que eu tomo decisão, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo. Porque, às vezes, a impressão, quando você está num momento difícil, a impressão é que só você que vive a crise, só você que está mal, só você que tem problema, né? Mas quando você começa a perceber que, olha, mas o pastor, lá, a família pastoral, a Letícia, que eu admiro tanto, também tem as suas lutas, as suas questões, né? Coisas que já foram superadas na história e coisas que às vezes hoje em dia têm acontecido também. Então, conta pra gente um pouquinho mais aí, da tua história. Assim, eu te conheço faz tempo já, na verdade, né? Eu conheci a Letícia e o pastor Israel quando eu tinha 15 anos. Eles eu não vou falar nada aqui, mas era a próxima a idade, pelo menos assim. Eles só namoravam no tempo que tinha os acampamentos em inglês do Winter Camp. Do Winter Camp da CCI. Isso. E com a igreja do Bacaxiri. Com a igreja do Bacaxiri, porque eu era de lá. Sim. Que era o do Jason Butler, que também tem o pessoal, e tinha o Fábio, que está agora nos Estados Unidos, o Katayama, que está nos Estados Unidos também. Sim, né? sim. Na verdade, eu fui voluntário, meu primeiro estágio voluntário era uma vez por semana, eu ia na CCI, lá no Bacaxiri, para arrumar os armários e fazer impressões. Olha, que coração de servo, irmão. Pegavam 2 ônibus para chegar lá, nossa, era um trabalho, mas era gostoso, era bem divertido, na verdade. Sim. Ficava tomando café com o pessoal lá, conversando. Eu tinha aqui uns 14 anos, sei lá, também, então já... Vou mandar meu filho já para fazer essas coisas. 14 anos aí. Então, tem vaga aqui na igreja, qualquer coisa, a gente já coloca umas coisas aí, arrumar armário. Mas sabe quem gosta de arrumar armário? Eu tenho... Uma vez o pastor Carlos contou num culto, na verdade, até aqui nosso, porque... Toda vez que alguém fala assim, pastor, queria trabalhar com você, queria ajudar aqui na igreja e tal. Quando o cara fala isso, eu suspeito um pouco mais, né? Porque às vezes o cara vem, mas ele vem com a intenção, não, quero vir aqui porque eu quero pregar. Sim. Já no culto de sábado, quero pregar no The Way, eu quero já fazer isso, fazer aquilo, quero discipular, cuidar de gente. Maravilhoso. Sim. E aí eu peço para Deus me dar a direção de fazer uma prova com a pessoa, sem falar nada. E no caso do pastor Carlos, quando ele chegou para trabalhar com a gente, ele queria ajudar, falei, tá, então vem amanhã aqui que eu já vou ter uma primeira tarefa para você. Ele veio todo empolgado, arrumadinho assim, né? E aí, se lembra da sala antiga da juventude, quando era do outro lado do andar? Era que meio caótico. Nossa, era terrível, assim, né? Porque assim... A gente tentava arrumar, mas não conseguia, né? Não ficava impossível. arrumado. Hoje estamos na Terra Prometida, já é outra fase, né? Sim. Mas, cara, os armários era muita coisa, era muita tranqueira. Nossa, era complicado o negócio. E era bem grande. Eu falei, queria que você arrumasse os armários da sala da juventude inteira. Mas só os na época eu tava com os universitários ainda. Só dos universitários? Eu falei, não, de todo mundo, então, que é pra servir todo mundo, né? Aí o primeiro dia ele ficou o dia inteiro arrumandinho. Nossa, mas ele saiu sujo. Foi embora. Disse que ele chegou em casa, foi falar com Deus e murmurou, Deus, eu vim aqui para falar com o pastor. O pastor Carlos da Educação Cristã. Porque eu queria... quero trabalhar com pessoas, eu quero pregar o evangelho, eu vou ficar aqui arrumando armário. O senhor me chamou para isso. Ele não pegou uma raiva de você também? Não, assim? aí Deus falou com ele. Ele falou assim,
Ah, mas então você não pode arrumar armário. Aí disse que Deus falou com ele e ele voltou no outro dia, terminou os armários feliz da vida. Falei, então agora você está pronto para poder começar a cuidar passou no teste. Eu falei para ele que tinha o teste. Ah, mas é sempre armário? Não. Cada vez teve um que eu fiz uma vez que era ele... Não é maldade, tá, gente? É um teste para ver se o cara aguenta mesmo. Tinha uma lista da Convenção Batista, com os nomes da convenção e tudo mais. E aí eu... só tinha num PDF e eu tentei de tudo que era jeito lá, não sei que arquivo que era, para jogar pro Excel, para poder trabalhar melhor os dados e tal, e mandar alguns e-mails, coisas assim e tal. Só que, cara, era difícil de fazer e não tinha um jeito prático como hoje em dia tem, porque já faz um tempo que isso aconteceu. Tipo, para ser mais automático, né? E eu pedi pro menino, cara, mas assim, sei lá, são 900 nomes, você teria quase que digitar, assim, tipo, é terrível, é horrível de fazer, né? E aí, acho que ele parou lá pela letra D e nunca mais apareceu depois disso também. Já entendi também, então, que não... Tá. Assim, não era um negócio, tem que ser hoje, não. Sim. Pode ser espaçado, pode levar mês até, não tem problema. Mas era uma tarefa que não é gostosa de ser feita, na verdade, né? E às vezes não é aquilo que você acha que você vai fazer, né? Mas... Então, manda o Davi, que eu já estou pensando numa tarefa aí já. Mas ele está bem envolvido no Ministério Infantil, meu filho, né? De 14 anos, Davi. Ele gosta muito, né? Mas ele faz o que precisa também, né? Eu falo, filho, esse coração de servo você tem que ter, né? Independente de... Agora ele já está tocando, né? Porque é impressionante a facilidade da pessoa. Então, ele escuta uma música, tira no violão, eu falo, como assim? Então, né? É o dom da pessoa mesmo. Então já tá empolgado que vai pra tocar. Mas melhor, parênteses aqui, mas ninguém tá ouvindo, tá? Então, mas melhor agora tá na igreja, porque tem uma fase que ele queria tocar nos grupos de pagode, que eu sabia, não foi? Exato. Mas meus irmãos tiveram isso também, os dois. Mas aí a gente ajoelhou mais um pouco, né? E falamos, Deus, em nome de Jesus, né? Põe a pessoa ali. Põe na linha, né? Põe a linha aí, Deus, o que o Senhor tem pra ele, mas... Lê, mas então, pra falar de mim, né? Isso. Então, eu conheci a Jesus com uns 13 anos. Porque eu tinha uma amiga da escola que ela era muito chata. E ela ficava, vamos na igreja. Na igreja eu falava, ai meu Deus, que menina. Pra mim, ir à igreja era assim, quando você tá morrendo, não tem o que fazer. E eu tinha ido, eu pensando, né, eu falei... Eu fui 2 vezes no ano na igreja, naquele tempo. E um era o funeral e o outro era casamento. que eu realmente não via o porquê de ir à igreja. Eu achava um lugar chato. Cristã, não. A minha mãe, muito assim, ela tem as fases dela tá mais católica ou não, né? Assim. Mas eu ia às vezes, então eu tinha essa visão de igreja, de missa e ficar muito tempo assim, porque a gente começa, né? Eles têm o programa e todo mundo tem o programa e daí você vai seguindo ali, né? Eu falo, gente, por favor, acaba logo. E eu nunca participei, né? Então eu já fiz muito culto ecumênico. Sim. Então, pra mim, era muito estranho, porque eu não estava acostumado. Quem veio de origem católica já é normal, né? Sim, porque e daí... O padre fala um negócio, a pessoa responde. Já responde. Onde é que tá no telão? O que eu tenho que falar? O que eu tenho que falar? Que não é teu ambiente. E realmente, pra criança, eu não é uma coisa assim... Bom, mas enfim. Eu tinha essa visão de igreja e não gostava de ir, né? Porque eu achava chato e tudo mais. E daí, é engraçado, né? Como Deus fala com a gente. Eu sempre ia pra casa dessa... minha amiga, porque eu ia fazer os trabalhos, estudar, né? E eu ia caminhando para casa dela. E um dia eu resolvi fazer outro caminho, que era um caminho mais longo, mas eu passei na frente da igreja dessa minha amiga. Daí eu falei, olha aqui a igreja que a minha amiga vai sempre, né? E o que me chamou a atenção, e eu não sou uma pessoa de ficar observando a natureza, meu marido é assim, eu não, né? Eu falo, tá bom. Ele fala, olha que lindo, que maravilhoso. Eu falei, o quê? Nada, Jesus tá voltando, pra mim isso é maravilhoso. Jesus tá... O resto Ele, não, olha o sol, olha a lua. Mas eu tô aprendendo, tô aprendendo a me admirar nesses... Depois de alguns anos de casado com você, só 18, só 18. Então, o que me chamou a atenção foi o jardim. Porque era um jardim muito bem cuidado. As cores muito bem ordenadas, a grama cortadinha. Tudo assim, você via o cuidado assim, né? Da pessoa com aquele jardim. E eu fiquei pensando, puxa, quem será que cuida desse jardim? É uma pessoa que ama muito o que faz, e faz da melhor forma. Eu fiquei curiosa para conhecer o jardineiro da igreja. Nossa. É bem assim, né? Aleatório. Daí eu fiquei curiosa, né? E a minha amiga continuou me convidando, né? Daí eu falei, tá bom. Como você é chata. Eu vou, pelo menos você para de me encher as paciências. E porque eu já estava curiosa para saber quem era o jardineiro, né? E eu fui. Tinha segundas intenções. Eu falei, quem será essa pessoa? E eu queria conhecer e falar, olha, parabéns pelo jardim, porque realmente. E
quando eu entrei na igreja, eu senti um amor muito grande das pessoas por mim e no próprio ambiente, assim. Eu falava, nossa, que diferente, que gostoso, e as pessoas cantando, e realmente parecia que elas acreditavam naquilo que elas estavam cantando. E daí, na hora da mensagem, as crianças, eu era adolescente, dividia, ia para uma outra salinha, então existia algo mais específico para as crianças, e foi muito legal, eu amei, assim. Daí eu falei, nossa, a igreja é assim, então. E no final me deram um cartãozinho do Esmilinguido ainda. Eu falo, gente, o Esmilinguido tá começando a aparecer, a ser... E tinha o meu nome escrito, Letícia. Que bom que você veio. Ai, gente, eu me senti tão importante. Tipo, alguém se preocupou em saber o meu nome, em escrever no cartão. E eu amei, assim. Então, nunca mais eu parei Você de... tinha quantos anos, né? 13. E daí, logo na quinta, a gente já se reunia com a juventude, com os jovens, para jogar vôlei. E daí a gente ia fazer estudo bíblico na casa do pastor, que tinha um grupo das meninas, que era a filha do pastor que coordenava. E daí ela começou a explicar mais sobre Jesus, quem Jesus era, que a gente podia orar, convidar ele para entrar no nosso coração. Daí eu falei, ué, mas tem que convidar Jesus? Para mim, Jesus, ele fazia o que ele queria. Daí eu comecei a entender melhor, né, sobre Jesus, e fiz a oração, né? De entrega. Isso. E realmente foi um momento, eu senti um peso, foi algo sinestésico, né, que chama. Que eu senti realmente, eu fiquei leve. Eu falei, gente, o que aconteceu nessa oração? Então, apesar de eu não entender direito o que estava acontecendo, eu tive várias, como fala? Várias... Não é prova, várias... Evidências? Evidências. Lembrei do Chitãozinho Chororó agora. Ai, que terror, né? Mas não foi esse tipo de evidências. Mas eu pude constatar ali, mesmo sem entender direito, que uma coisa muito profunda tinha acontecido, né? Então... Daí eu me batizei com 15 anos e foi nesse ano que eu já conheci o Israel, né? E qual a igreja? Foi Irmãos Menonitas, do Xaxim. Do Xaxim, Porque o Israel era o filho do pastor lá no Xaxim. Só que dos 13 aos 15 eu era dos adolescentes. Mas como a igreja é pequena, com 15 eu já fui para os jovens, já eram os jovens, né? E daí foi ali que eu conheci o Israel, né? O Israel, né? Que ele era famoso já desde aquela época. Então foi ainda assim. Com o cabelo bem... Já tinha cabelo bem comprido na época. E eu escrevi 2 livros, né? O primeiro é Apaixonada por Ele, porque eu conto a minha história a partir de coisas que deu... Assim, momentos na minha vida e que Deus trabalhou muitas coisas, né? Então, por exemplo, o primeiro livro, eu começo com um episódio do dia que eu fui fazer meu documento de identidade. E eu tava naquela empolgação e, meu Deus, eu ia ter um número oficial, assim, no registro geral do meu país. Muito empolgada para fazer. Só que foi um fiasco, né? Porque ninguém te conta que nessas fotos 3x4, meu Deus, né? Daí, o dia que eu fui pegar o documento, formou uma fila, assim, na portinha da secretaria da escola, e eles iam chamando por nome. E quando eu peguei o meu documento de identidade, eu fiquei olhando assim e eu falei, gente, não era isso que eu esperava? E o menino atrás viu a foto. Ele deu tanta risada. E daí a fila inteira riu. Dele, olha aqui, isso aqui é um menino ou uma menina? E virou o bullying da escola, né? A minha foto virou a piada, né? E daí eu aproveito esse gancho desse momento que eu vivi para falar sobre identidade. Esse trauma quase, né? Para falar sobre identidade, que eu falava, não, e não era só a foto que eu não gostava, eu não me gostava mesmo, assim, de como eu me via no espelho, de quem eu achava que eu era. Eu tinha muita dificuldade com autoestima, né? Então, eu aproveito para falar um pouco sobre como nos anos da adolescência a gente está deixando de ser criança para se tornar um adulto, e como é difícil ali, né? As mudanças, né? E toda a questão estética por fora, que reflete muito quem a gente é por dentro, né? Fora as mudanças naturais do adolescente, né? Isso. Físicas, tudo um pouco, né? Tudo. E eu tinha muita espinha. Meu Deus, não era espinhas no rosto, era um rosto nas espinhas. Eu falo, gente, era muito. Então, eu pego esses ganchos, né? Então, o primeiro, eu começo muito nos meus anos de adolescência. E daí, essa dificuldade, né, que eu tive, porque o Israel, ele acho que era autoestima ao contrário. Ele se achava demais, assim, né? A última bolacha do pacote. E eu me achando
nem pacote tinha. Era os dois extremos, na verdade, né? Exatamente. Então, eu conto isso no livro também, como a gente se conheceu. E eu achava, assim, quando a gente começou a namorar, eu não via por que ele namorava comigo. Eu não entendia. Eu falava, gente, será que é só mais, assim, pra ficar brincando? E eu não e eu tinha muito ciúme, muito. Porque ele é, assim, o espírito de vereador, né? Ele fala com todo mundo. Pau de enchente, vai parar em todo lugar, conversar com todo mundo. Isso me trazia muita insegurança, porque eu ficava... O ciúme, né? Quem já teve, sabe? Ai, meu Deus, por que tá conversando com essa pessoa? Nossa, como essa menina é bonita. Olha como ela tem muitos atributos. Olha como não sei o quê. E eu ficava, e a gente brigava. E se vocês colocam pra baixo... Isso. Então, vou tentar garantir que o ciúme e trazer pra perto pra se afastar da pessoa. Eu não queria que ele falasse com ninguém. Sério? Eu falava, não, gente, você é muito, assim, dado. É muito comunicativo. E daí a gente brigava. Nessa época já tinha banda lá ainda, não? Tinha aquela banda lá que as meninas faziam uma fila pra pegar autógrafo, rasgaram a camiseta. Era muito pro meu cérebro. Era muito pop, assim. Então a gente brigava muito, assim, né? No começo. A Vulgata, né? A Vulgata. Se você. Qual que é o número que fala? Procura no YouTube depois que você vai achar o pastor Israel. Cabeludo. Um cabelo loiro, gigante. Que na época, pelo menos, que quando eu conheci ele, a conversa, não minha por não entender mal, da mulherada era uma inveja do cabelo dele. Isso, porque era tipo umas luzes naturais, ele não fazia nada. Mas ele cuidava muito, bem. cuidava. Tanto que agora, que falta em cima, ele cuida da barba. Tem um pentezinho, ele passa as coisinhas, é todo cheio desses esquemas que eu sei. Dos esquemas, Eu falei, mas se vai ter um cabelo comprido, cuida. Se vai ter barba, cuida também, né? Tem que dar um trato ali. Então, eu conto tudo isso no livro, as minhas inseguranças, os meus problemas com autoestima, questões do namoro, e vou contando e como Deus foi me ensinando e transformando, e é isso. Então... E também, assim, é um processo, né? Porque tem gente que tá, às vezes, ouvindo essa conversa aqui, assistindo, e fala assim, mas eu também sou ciumento, eu também sou inseguro, eu também me coloco muito para baixo, sei lá, né? E não é porque você ouviu aqui que então agora você é curado e tal. É um processo, não é assim, eu falo disso no livro. Como foi o cuidado de Deus para eu começar a entender quem eu era nele, né? Porque eu venho de um contexto que foi difícil, de desconstrução de identidade, né? Mas às vezes quando você escuta muito uma mentira, ela se torna verdade, né? Sim. Então foi todo você começa a acreditar nela, Isso, né? Então eu acreditava em muitas mentiras sobre quem eu era, né? De falta de valor e tudo mais. Então foi uma construção sobre a verdade de Deus na minha vida. E é um processo, né? É de um dia para o outro. E eu tenho o Salmo 139, que foi uma chave que Deus virou em mim, né? Sobre o valor, né? Porque fala, desde que no útero da sua mãe, né? Eu te teci. Então, Deus já me conhecia desde a minha formação e a preciosidade disso, né? E então foi num tempo de oração, de eu buscando a Deus. E o Espírito Santo me falou, apesar de todas as mentiras que você ouviu até agora, eu tenho a verdade sobre quem você é. Né? Eu falei, olha, né? Que eu nunca nem pensava que aquilo que eu acreditava era mentira. Para mim era aquilo e pronto, né? Então foi um trabalhar mesmo. Até hoje, né? Para várias coisas, Deus tem que falar, vai, filha, vai. E é um trabalhar diário. É um desafio também, né? E, assim, também destruir é muito rápido. Sim, exato. Reconstruir leva tempo, tem um processo, às vezes cansa um pouco. Sim. E às vezes parece que você dá 3 passos para frente, 2 para trás, né? Eu falo, Deus, achei que isso aqui já estava resolvido. E daí vem uma situação que você fala, não está tão resolvido assim. Então você trabalha mais um pouquinho, ora mais um pouco, né? Mas você acredita que quando a gente voltou, eu e Israel, eu nunca mais tive ciúme. Nunca. Vocês tinham terminado, não? A gente teve um tempo de término, né? Eu conto no livro, a gente ficou 1 ano separado. E Deus começou a me mostrar tanto o valor que eu tinha, assim, né? Começou a equilibrar, que ele me mostrou que o valor em mim não estava como eu era por fora, mas que fala, né? Provérbios fala que a beleza é enganosa, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, né? Eu falo, Deus, mas eu temo o Senhor, eu busco, eu quero saber mais do Senhor, conhecer mais quem o Senhor é. E eu voltei num tempo assim de busca por Deus tão intenso,
de temor a Deus, que eu fiquei tão feliz assim, que eu falo para as meninas, se fosse para eu ficar solteira, se fosse para eu servir a Deus, eu falei, amém, né? Que seja assim. Mas eu consegui entender o meu valor e o valor na mulher. Aquilo que é valorizado é o quanto ela teme a Deus e o quanto ela busca fazer a vontade dele, né? De abrir mão de si mesma, né? Então, essas coisas que normalmente não são muito pops, muito assim, populares. Buscadas, né? Exato. Esses tipos de valor, né? E o Espírito Santo começou a me mostrar que eu tinha aqueles, né? E eu falei, então, quando a gente voltou, né? Que depois a gente... Foi assim, daí a gente já voltou mais pensando pra casar, já, né? Várias... Claro. Assim, já tava, né? Porque 1000 anos namorando também, né? E eu nunca mais tive ciúme porque eu entendi quem eu era, né? O meu valor e esse meu temor a Deus, que é isso que Deus valorizava. E eu tenho certeza que é isso que meu marido valoriza até hoje, né? Você deve valorizar na Evelyn, Claro. né? E é isso que você buscou nela, né? Não assim... É óbvio que ela é linda, maravilhosa, né? Que o homem olha assim, né? Mas tudo bem. Mas, além disso, né? O que mais? Né? Mas é que, na verdade, eu vejo assim, Lê, às vezes as pessoas estão buscando alguém e hoje a gente vive uma fase ou uma geração de relacionamentos descartáveis. Que é o quê? Eu vou receber alguma coisa ou pegar alguém ali e vou consumir aquilo e vou descartar a parte que eu não quero e acaba o relacionamento. Então o cara casa já pensando, não, se der ruim eu separo. Só que não tem nada a ver com o padrão bíblico. Então, por exemplo, a gente vê, acho que existe um problema muito grande com relação às expectativas, tá? Então, por exemplo, se a minha expectativa é ver aquele homem, aquela mulher que é mega independente, que não depende de ninguém, que é super famoso, super conhecido, e a minha expectativa está nisso ser uma realização, se eu não alcanço isso, eu vou ser frustrado e vou jogar para baixo, porque eu não mereço, porque eu não sou bom o suficiente, tal. Agora, quando eu jogo uma expectativa em Deus, eu não preciso fazer algo para merecer a atenção dele, porque eu começo a entender que eu sou filho. E como filho, eu já tenho a atenção dele. Eu tenho a possibilidade de me achegar a ele e descobrir o meu valor. Eu acho muito interessante no livro de Lucas, quando o Senhor começa a colocar as 3 parábolas que ele vai falar, de parábolas da alegria. Da ovelha perdida, da dracma e do filho pródigo, né? E aí, eu acho a parábola da dracma muito interessante, porque vai contar a história de uma mulher que dentro da sua casa perdeu uma moeda, que era uma dracma, que na verdade ela fazia parte de um estandarte, ou de quase uma espécie de coroa, que as mulheres da época usavam, que tinham 10 dracmas. Ou seja, se ela perdeu uma, ela entendia que ela ficava incompleta e perdia o seu valor. E se ela saísse de casa sem aquilo, ela não saía completa. Tá? Então ela começa desesperadamente a procurar em casa. Só que você começa a arrastar os móveis, tirar os tapetes, tirar o pó começa a ver a sujeira. Você começa a arrastar, você começa a mexer na sujeira, mas para encontrar o valor que Deus já colocou dentro de casa. Então, para mim, é muito sobre... Cara, quando Deus nos criou, Ele colocou coisas especiais dentro da gente que estão hoje escondidas ainda, que num processo de conhecer a Ele, eu vou descobrindo coisas especiais dele que Ele quer realizar através da minha vida. Porque a minha expectativa não é eu me tornar o Israel, o Michel, a Letícia. É eu me descobrir para entender aquilo que Deus já colocou em mim e coisas que eu posso ir aperfeiçoando, é claro, todo mundo tem esse processo, para poder me encontrar nisso tudo, né? E encontrar o meu papel e não encontrar o meu sucesso, ou coisa assim, sabe? Sim. É que a gente tem que cuidar, que nosso coração ele é enganoso, Claro. né? E às vezes eu mesmo nessa minha idade, eu falo, ai Deus, parece que... Nossa, esse papo de velho, Letícia. Não, mas eu falo, Deus, umas coisas já podia A ser gente já mais... podia ter superado a isso, gente já né? podia ser mais maduro numas coisas, né? Eu falo, ai Deus, misericórdia, porque parece que às vezes eu tenho 2 anos de idade, né? 3, né? Eu falo, mas estamos aí, né? Trabalhando. Eu falo, Deus, me ajuda a ser mais madura, né? A não me importar tanto com o que os outros pensam, né? A fazer as coisas com a motivação certa. Então eu acho que esse sondar o coração é até a gente morrer, né? Sim. Porque o nosso coração é muito enganoso, assim, né? E a nossa natureza se inclina para essas coisas, né? Que não são tão legais. Então, E às vezes elas vêm de encontro com o desejo do coração também. Então você acaba dando vazão para coisas que não devia dar vazão, né? Mas eu vou começar aqui um tempo de confissão. Confesso os pecados. Eu falo, ai Deus. Mas é isso. Eu falei de mim, né? E agora já vou falou de um livro só. Falei de um livro. Isso. E daí o segundo é Casada com Ele, que é
Aventuras de uma Vida 2. Então eu já vou focar, né, depois em aventuras que... Meu marido, ele é o Indiana Jones, né? Pensa tá mais para um Crocodilo Dundee, né? Nossa, irmão, agora ele tem 70 anos. Não, mas ele assistiu esse filme que eu não tenho dúvida. Ele vai saber. Eu não sou tão assim, eu lembro do Indiana Jones, como que é o nome do ator lá? Que ele já tá bem... O Harrison Ford. Eu amava. Eu falava, gente... Então é por isso que o rapaz lá tem o charme até hoje. O Israel também tá mesmo, até velhinho vai ter que aguentar o charmezinho, né? Mas eu, na minha adolescência, era fã do Brad Pitt, né? Eu lembro do meu quarto, assim, vários posts. Ai, que Sério? vergonha, vários. Eu tinha uma pasta. Ai, meu Deus, tô mexendo demais esse microfone. Eu tinha uma pasta, assim, de várias, né? Que vergonha. E o Brad Pitt é maravilhoso até hoje, né? Eu falo, gente, né? Então, o Harrison Ford também, né? É engraçado, né? Isso, os homens vão ficando mais bonitos, né? Eu falo, gente, isso não é justo. Os homens vão ficando mais bonitos. Não tem nada de pôster no quarto. Não, mas tudo bem. Se ela colocar uns, eu falo, filha, né? Eu tinha, né? Então... Que vergonha, eu tinha muito, né? Mas é isso, eu não sei porque eu falei disso, mas também. Que meu marido, ele tá ficando cada vez mais bonito, meu marido. Eu falo, ai, Jesus, me ajuda, né? Porque eu não sei o que acontece com os homens, eles ficam mais bonitos e as meninas... Não é isso. Eu falo, gente, me ajuda. Porque assim, ó, eu acho que tem muita gente que tá buscando alguém para ter um relacionamento, tudo mais, para fazer uma família. E a pessoa, assim, claro que tem uma questão física? Tem. Tem, é importante, É importante, mas ela não pode ser exclusiva, porque... O tempo não é fácil. Às vezes ajuda, mas nem sempre, né, Eli? Não é fácil. Mas assim, ó, por exemplo, o que adianta você buscar alguém para ter um relacionamento que você não tem papo com a pessoa? Exato. Você conversar, porque não na tem verdade legal, é uma grande amizade, né? Com benefícios, eu falo. Mas é o que é o casamento, né? Então, se você não tem como você ser você mesmo, né? Você, às vezes, até confessar algumas coisas que eu falo, meu Deus, né? Porque tem muitas coisas que eu converso com Israel que eu acho que ele pode me julgar, mas não, né? Com o tempo... Pra gente crescer junto, né? Eu falo, então, eu tenho dificuldade nisso, né? Você pode orar por mim, né? Então, é assim, né? Uma amizade... Ficar mais bonito tem a ver com isso. Porque sim. à medida que você tá num relacionamento, depois casa com uma pessoa... Você vai descobrindo novas áreas da pessoa que você não conhecia, porque assim, você namora, você conhece bem a pessoa, mas casar é muito diferente, né? A intimidade é bem maior, né? É bem maior. Então, assim, você vai ver o dia a dia, aquela sim. coisa, dormir junto, acordar junto, né? É o bafo, é o não sei o quê, é o ronco, e começa. Mas você vai vendo outras áreas da pessoa que vão te são muito bonitas, né? Que vão te encantando ainda mais. Então, eu falo muito assim, no relacionamento, não importa o trabalho da pessoa no sentido de porque tem um trabalho mais especial ou humanamente mais visado do que o outro. Isso, mas quem ela é. Mas é uma admiração, porque se em algum momento, seja o homem ou a mulher, decidir que vai ficar em casa para ajudar com a família ou com os filhos, independente, porque eu não estou olhando assim, ele abriu mão do trabalho. Não, eu estou olhando assim, cara, aquela pessoa resolveu ficar em casa, fez uma escolha que fizemos juntos, mas está fazendo algo fantástico e eu admiro por isso. Admiro pela maneira que está com os filhos, pela maneira que me trata. Você acredita que eu falo que o meu filho mais velho, a minha primeira cesárea, ela foi muito dolorida, o pós, né? E a primeira vez que eu levantei da cama, eu achei que eu ia desmaiar, né? E eu não estou dizendo que é sempre assim. Foi o meu caso, né? Que senão o povo já fica meio traumatizado. E eu não conseguia me mexer. Eu não conseguia para pisar no chão assim. E eu vi o meu marido, ele cuidou de mim de um jeito. Ele me deu banho. 30 dias, porque eu não conseguia me mexer. E ele cuidava do Davi. E eu tive infecção urinária. Nossa. Foi horrível, assim. Foi um mês. E fora a dor, foi terrível. E o primeiro filho que a gente já tá assim, né? Eu falo, e muita dor eu tinha. A Sara, eu não sei o que aconteceu, foi a minha segunda. Na maternidade, eu tomei banho sozinha. Mas então, foi cesárea também, não? Foi. Nossa. Eu falei, gente, foi tão diferente um do outro. Normal, exato. Eu levantei assim da Sara, falei, tô levantando. Então, mas assim, nesse cuidado dele comigo e com o Davi, né, foi uma coisa assim que eu falo, gente, como aprofundou o nosso relacionamento. Ainda mais por ele, exatamente. E ele assim, a PIB, graças a Deus, é uma igreja muito boa, mas eles têm esse olhar para a família, né? Sim. Tipo, ele tinha as obrigações dele, mas a gente já tentava tirar férias quando nascia o neném, né? A gente sempre fez assim. Também mas se precisasse, né? Tipo, pode ficar com ela, cuida dela, né? Então, foi muito importante ter o apoio do trabalho dele e ele, assim, um homem maravilhoso de cuidar de mim. Ver que ele estava lá, mas é que isso gera confiança, porque você sabe assim, cara, se algum dia tiver algum problema, eu sei que eu posso contar com essa pessoa. E ele, assim, ele como pai, né, eu tenho minhas suspeitas, mas, né,
Eu admiro ele demais como pai. E ele que ele já queria ter filho já desde sempre, né? Então era o contrário, eu que não queria muito. É mesmo? E ele não pensava nos Mas filhos. nunca quis, assim? Eu ia perguntar até pra vocês. Eu assistia ao Super Nanny, né? Eu falava, gente, olha aqui, constatação de que ninguém deveria ter filhos. Porque, gente, que terror aquelas famílias. Mas também pegavam os casos complicados, né? E daí eu falava, gente... e aquela rotina também da Super Nanny super rígida, né? Eu falava, gente, nenhum nem outro. Eu não dava muito nem o rígido, nem o solto de nós, né? Mas eu não pensava porque eu era muito influenciada pelo mundo nessa questão, né? Era uma área assim que eu nunca tinha orado direito sobre isso. Eu só pensava, não, filho, vai me dar dor de cabeça, trabalho. Ah, não, né? Você não pode vida dormir. Já não é fácil. Eu ficava pensando que vou gastar mais, não vou poder dormir, não vou poder ir onde eu quero, né? Tipo, nem um pouco egoísta meus pensamentos. Mas eram os pensamentos que tinha na época, né? Mas eu precisei colocar isso tudo em oração, né? E o meu marido acho que orou bastante também, né? Pra mudar isso em mim. E tanto que o Davi nasceu, eu falei, nunca mais eu tenho Ainda nenhum. mais depois da experiência, né? Exato, foi muito doído, muito difícil a parte da amamentação. Eu falei, gente, ninguém conta que vai ser assim. Eu tinha mastite, tinha tudo que poderia tudo ter. Podia ter. E daí eu ia pro hospital com febre várias vezes. Eu falava, não, gente, mas é bom, tá? Tenho filhos. Mas é um trabalhar no egoísmo. Assim, eu me percebi, assim, a maternidade mostra os piores pecados, né? Você começa a ver como você não vale nada mesmo, como você é egoísta, como... Mas esse também é um processo de crescimento. Sim. A Bíblia vai dizer que o sofrimento que a gente pode passar em situações adversas, não que sejam causadas pelo Senhor, elas geram na gente maturidade. Então, por exemplo, você passar por tudo isso, mas ver que é bom e indicar para as pessoas e querer um segundo e depois um terceiro... Porque você parou, porque Israel, por ele, ia ter vários, bem mais, né? As 12 tribos ele queria. Eu falei, não, mas essas tribos não deram muito certo, Israel. Eu falei, deixa só ajudar e olhe lá. Mas tem que pensar pros netos, talvez você comece a conhecer teus filhos aí, que daí 12 de repente... netos. 12 filhos não ia dar, mas 12 netos dá pra dividir. Matemática. Quatro cada um. 4 cada um. Ixi, não é muito ainda, mas tá bom. Então 3, vai 9 já tá melhor. Daí então... pros bisnetos. Daí foi pra glória, aleluia, quem sabe... Então, mas foi muito difícil esse processo de tornar-me mãe, porque eu falo que o meu espírito, como fala, materno, o meu instinto materno não existia. Então era muito... É até legal você falar isso, porque tem muita gente que fala assim, nossa, você vê alguns casos que a menina desde pequena tá com brinquedinho dando de mamar, e ela assim, o sonho dela que ela quero ser mãe, quero ser mãe. Mas tem um monte de gente já que sabe não o nome das crianças, né? Eu não sabia, eu falava que... Não tem nem marido, mas o nome da filha nunca nem pensei em nome de criança, eu ficava, era uma coisa assim longe de mim. O Israel sabia já, né? Não peguei nenhum deles, mas ele já se imaginava sendo pai. Mas ele já tinha até os nomes? Tinha, Eu falava, gente, o que essa pessoa... Eu não tinha nomes, nada. Eu sempre quis ser pai. Mas eu queria muito, se desse certo, a gente poder manter a tradição da família, que era os nomes com L. Né? Então você manteve. A terceira geração que tem nome com L, na verdade. A quarta eu não sei, porque as opções estão ficando menores. Né? Exato, de meninas ainda, que é mais difícil. É mais difícil. Luana, tem vários, Lívia. mas é que daí a gente vai muito olhar para o significado do nome, exato, né? Exato. Então, Lucy é iluminada por Deus. É muito lindo. Ou vulgo vagalume. Né? Vulgo vagalume, ótimo. E a Lizzie é Deus é meu juramento. Então acabou ficando muito bonito, né? Ficou legal, ainda mais pelo caso dela e tudo mais. Então ficou legal, né? Sim. Tem a ver com a história dela, né? E, então, mas foi eu falo que a maternidade, a gente vai morrendo um pouquinho pra gente mesma. E por isso que é bom, porque a gente se torna mais como Cristo, né? Sim. Que é o negar a si mesmo. Né? Você não come mais comida do jeito que você gostaria. Você não dorme do jeito que você gostaria. Você não vai no banheiro sozinho. Não, você não pode tomar banho em paz. Então, é trabalhar a autonegação o tempo todo, né? Então, mas é muito bom, porque daí você começa a perceber... Eu falo, ai Deus, como os seus planos são muito melhores e maiores do que os meus, né? Até outro dia eu estava conversando com a Evan e ela também não queria, né? Então, quando a gente namorava... Teve uma vez que a gente começou a conversar sobre filhos e a gente quase terminou o namoro, na verdade. Porque assim, só que eu acho que assim... Eu ignorava o Israel quando ele falava. Não tinha nem 6 meses de namoro, né, eu acho. E a gente um dia no carro conversando e ela falou, não, eu não quero ter filho. Eu falei, não. Assim, como assim? Eu nunca, naquela época, eu nunca fiz exame. Assim, eu não sei se eu posso ter filho, né? Mas eu gostaria de tentar, pelo menos, ter essa opção aberta. Não, mas nesse mundo, como é que eu vou colocar uma criança? Sim. E as crises que ela tinha na época, sim, assim, né? Sim. E aí a gente conversou, falou, não, então ela
Não é que eu queira, mas eu tô aberta à possibilidade. Falar, então, isso que eu precisava. Porque você porque se a gente negando, se fecha, aí eu não consigo. parece que a gente já, assim, já disse até para Deus, né? Não quer nem consultar Deus sobre o assunto. Eu cheguei para Deus e falei, não quero, mas se eu quiser. Isso. Né? E aí, se Deus quiser, né? Quando a gente casar, a gente ficou 5 anos sem filhos, já foi um combinado já, né? Sim. Daí deu 5 anos, aí a gente falou, não, vamos esperar mais um. Mais um virou 2, então a gente esperou 7 anos até ter a primeira filha. Que é difícil que a mulher que tem que gestar, é mais difícil quando a mulher tem uma barreira. Porque eu tinha... Como a gente tinha contrato já, porque a gente queria aproveitar, viajar, fazer coisas lá de casal mesmo, né? Sim, não, tá certo. E aí um dia do nada, assim, eu tava em casa... Orando, né, irmão? Não, já tava mais de boa, assim, já, na verdade, assim, porque eu sabia que ia chegar o tempo certo. Sim, deixa eu dar uma pra ela. já. E eu não tava assim, eu não ficava cobrando, nada assim. Um dia ela chegou pra mim assim, não sei nem o que a gente tava fazendo. Ela falou assim, tô pronta. Eu falei, pronta pra quê, mulher? Que doida. Tô pronta. Pronta o quê? Pra ir embora? Pronta pra viajar? Pronta aqui? Você tá pronta aqui? Pra sair a passear? Não, tô pronta pra ter filho. Eu falei, meu Deus, mas eu não sei se eu tô pronto agora. Você não soltou um fogo de artifícios. Glória. Então, porque eu acho que pra mulher, para as que têm dificuldade dessa... né? É uma dificuldade, mas é e não é, né? Porque Deus vai nos ensinando a ser mãe pelo caminho. Mas é difícil quando a gente tem que gestar, a gente tem que amamentar, né? Por enquanto ainda homens... Não, e você ter alguém, um marido, né? Que está mais presente, sim, nossa, é maravilhoso. Com Agora, certeza. Tem vários casos que eu conheço gente que o marido também não... O marido, ele é ausente. Ele tá lá, tem casos que eu já vi, né? Que mas daí eu não teria. Cara, eu não teria, se não fosse... Ele vai dormir no outro quarto, porque ele não pode mexer no sono dele. Gente, então no teu caso não tenha filho. Assim, você vai ter filho, você vai ter que... Eu já não queria, não fazia questão, né? E o marido já não ia colaborar. Aí isso é pior para a mulher. Troca uma fralda, não ajuda. Então, por exemplo, o primeiro mês... A mulher não vai querer mesmo. Ele é mais intenso, porque a criança vai acordar... Sim. A cada 2, 3 horas nossa, ela acorda, me julguem, tá? Agora, mas eu li aquele Nana Neném, eu precisava daquilo. Porque eu não sabia o que fazer com uma criança. Então, eu seguia, né? E eu não queria, olha aqui que eu confessando meus pecados, ficar amamentando o tempo inteiro com a criança assim. Eu falava, não, gente, isso aí não vai funcionar pra mim. Não vai dar. Eu vou... E esse negócio de toque pra mim também era outra questão. Que não é o teu... Não é a minha linguagem de amor. Então eu sei que às vezes, e isso eu me culpava por isso, eu falava, gente, eu não quero meu filho perto de mim o tempo inteiro. Pegando, agarrando. Amamentando. Então eu falei, gente, que difícil, que mãe que eu sou. Mas eu comecei... lá pra baixo. Exato. Mas era uma dificuldade que eu tenho, né, que é assim, até hoje eu não sou muito, Davi vem me beijar, e beija. Eu falo, filho, já deu, deu, né? Então, pra mim, era difícil ter esse contato o tempo inteiro. Tipo, tira peito toda hora. Eu falo, gente, Deus me ajude. Então, o Nana Neném, pra mim, foi muito bom. Porque me ajudou a sistematizar as mamadas, né? Consegui amamentar até uns 8, 9 meses. E o nenê, ele dormia muito bem. Assim, todos os meus filhos dormiam bem. Só o Rafa, que nasceu com um refluxo um pouquinho, então era difícil. Tal, né? Então ele ficou no meu quarto mais tempo, assim, porque daí ele tinha que dormir mais inclinadinho. E no terceiro você já tá mais tranquilo, assim, né? Tem coisa que já ninguém liga mais, né? Então, assim, eu acho que a maternidade a gente julga muito, né, querendo ou não, né, a mãe, como é que você pode ser assim, como é que não sei o quê, né? Mas nós, como mães, nós somos únicas e temos as nossas dificuldades, né, e uma coisa vai servir para mim, não vai servir para outra, e tem mãe que quer amamentar até 5 anos, e a pessoa é super de toque, faz super sentido para ela, né, tipo... Pra ela... ficar longe é o terror. Tirar é terrível. Exato, então é o que funciona para ela. Eu, quando parei de amamentar, eu dei glórias, né, eu falei, Deus, graças a Deus, fiz assim até onde eu pude, né? E tudo bem. E tá tudo bem, exatamente. Então, e foi algo assim que foi difícil, mas consegui. Agora, o Rafa já foi, com 4 meses, eu já não tinha mais leite, assim, né? Porque estourou a bolsa e tinha mecônio no líquido, e daí eu já fiquei sem dormir uns 5 dias. Muito diferente, né? Daí o leite já não desceu meio atropelado, assim. Então, cada um tem o contexto, tem né? Então... Mas uma coisa legal da Evelyn, da minha esposa, é que ela fala, ela hoje, né, com 2 filhas, assim, meu Deus, graças a Deus ele não ouvia minhas orações nessa área, porque ele sabia... Ela fala assim, eu não sabia o privilégio que é ser mãe. E é um tipo de amor que a gente descobre que é uma coisa de outro mundo, né? E como é bom a gente dizer não pra gente mesmo, né? Para tudo aquilo que Deus tem pra gente, né? E graças a Deus que ele não responde mesmo conforme aquilo que a gente
acha que é o melhor pra gente, né? Então, tenha um filho, gente. Você vai morrer um pouquinho, você vai chorar, você vai... Vai amadurecer bastante vai, também, é porque Cristo vai desenvolver o caráter dele em nós. Eu falo, que é tem coisas que eu só aprendi do caráter de Deus me tornando pai. Claro, claro. Que é muito diferente, assim, então, por exemplo, no cuidado com as meninas, né? De tanto você colocar limites, de falar não, ou de, por exemplo, eu falo, né? Tem um armário lá em casa, no quarto do casal, que na parte de cima tem um lugar que a gente deixa alguns brinquedos guardados, alguns presentes, que não é a hora. Sim. Porque se eu der tudo de uma vez, vai perder o valor não e ela vai não tem saber maturidade. Aproveitar. Tem coisas que não é da idade dela ainda, delas, né, ainda. Então a gente está esperando chegar o tempo certo. E agora está numa fase de tirar a chupeta, né, da mais velha, né, que dá um trabalhinho. Dá um trabalhinho. Tá. O Davi usou. Ela tem uma caixinha, tipo um cofrinho, que é uma casinha. Ela tinha umas... Cara, ela tinha umas 10 chupetas, na verdade. Ela dormia colocando uma chupeta em cada dedo. Ai, que fofo. Parecia as pedras do infinito do Thanos, assim, que ela colocava assim no negocinho. E ela dormia assim, com as Eu chupetinhas amo assim, essas coisas que eles fazem. fazem. É muito engraçado. E ela tinha que pôr a chupetinha no dedo, assim, e tal. Aí agora ela topou, então ela colocou faz um mês e meio todas as chupetinhas dentro da caixinha. Daí ela abraçava a caixinha, assim, dela, papai, eu quero ver as chuchus. Daí ela abria, dela via, dela fechava e guardava. Ai, que agora ela não abre mais, né? Faz um mês já. Aí uma ficou que ela não consegue largar, que é a de dormir e tal, mas é só pra dormir. Mas tá indo aos pouquinhos, Tá indo, não, já conseguiu liberar a 9, né? Falta uma só, né? E já não precisa pôr nos dedos, né? Que eles essa têm tá todo ali. um ritual. Nossa, né? cheio de esquema. Só que daí eu falei assim, filha, quando você conseguir entregar a chupeta, tem um presente pra você. Qual presente, papai? Não posso contar. Mas qual é o nome do presente? Surpresa. Falei ontem pra ela, surpresa. Falei, mas qual é a surpresa, papai? Eu falei, eu não posso contar o presente, porque é um presente especial pra você que tá comprado, guardado, que o papo escondeu. E ela nem sabe onde tá, porque senão ela vai dar um jeito de subir também, né? Sim. Daí, vários dias eu converso com ela sobre isso. Eu falo assim, no carro, conversando, filha, tal. Dela fala, papai, eu ainda gosto muito da chupeta. E fica, é muito engraçado o processo. Ela, né? Mas ela já tá entendendo que tem um presente guardado, que ela tá começando a querer mais esse tal desse presente, que ela não sabe nem o nome. No dia eu falei assim, filha, o que você acha que é o presente? Ela, não sei. Ela, eles ficam... Será que é não sei o quê? Ela, não. Será que é... um bonequinho da Sky, da Patrulha. Eu falei, não. Eu falei, será que é uma bicicleta? Ela, sim. Será que não sei o que? Tem coisa que ela quer, coisa que ela não quer. Ela já tá começando a se animar um pouco mais. Só que também é sobre isso, né? Porque você... O tempo certo, né? O tempo certo das coisas e tal. Isso, tem alguns assuntos que eu converso, o Davi e a Sara, com 10 anos, a gente já conversa sobre sexo, né? Sobre essas coisas. Mas assim, até... eles têm 10 anos, né? Então eu falo até certo ponto, eu explico mais ou menos, né? Claro. O que é. Porque eles não estão prontos para entender eles têm que saber tudo. Um pouco já, Exato, mas não pleno, né? Exato. Então tem... E por quê? Porque eles não estão prontos para a próxima conversa ainda, né? O Davi tem 14, agora a gente já teve umas outras, né, conversas sobre outras coisas. Quer dizer, o Israel que fala com ele sobre isso, né? Fase, mas não deve ser fácil, né? Não. Eu falei assim, vai lá conversar. Então, assim, com a maturidade, Deus vai entregando coisas novas pra gente, né? Ele vai mostrando, vai, sei lá, fazendo outras coisas. Claro. Isso e a gente aprende muito, né? Sim. Como é que eu vou dar pra uma criança algo que ela não tá pronta? Vai ser né? Ela não vai saber lidar com aquilo. Sim, ela não mas vai quando, na verdade, assim, se pensar como pai, cara, eu quero dar tudo que minha a nossa vontade querer, é essa. Né? Só que eu fico pensando, mas Deus, eu vou da mesma estragar maneira, ela, né? Deus quer nos dar, mas Ele tá esperando a gente estar pronto para algumas coisas. Às vezes superar algumas coisas para poder estar mais maduro Isso e tal. Irmão, já dá para fazer um próximo sermão. É verdade. Você já faz aí, ó, pronto. Você está pronto para receber o... Né? Helena, não sei se eu já te falei, mas quando as meninas nasceram, e eu faço muito casamento, né? Essa igreja, meu Deus, ano passado fiz 40 só, eu né? falo, gente, olha lá o Lucas de novo. De novo, aquelas postagens lá já. E aí, depois que nasceu a primeira, todo casamento que eu faço, na hora que entra a noiva, eu começo a chorar. Ai, que bonitinho que você fica pensando. E o pessoal fica falando, nossa, é um pastor emocionado que o casamento conhece o casal. Eu falei, que casal? Eu quero saber nada assim. Pensando nada. Fico pensando no dia que minhas filhas vão casar, porque a Bíblia diz que os filhos são flechas que a gente vai enviar e soltar, né? Mas hoje não me dá vontade nenhuma de soltar, na verdade, porque elas são muito pequenas e tal, né? E pensar que você está preparando, criando, né, uma criança
pro mundo, para um dia conhecer alguém, né? E aquela coisa, nossa, me dá um ruim, assim, eu sei, né? Eu brinco e tal, né? Não, vai melhorar, irmão. Vai melhorando as coisas, porque elas são muito pequenininhas. Outro pastor aqui da igreja, não quero falar o nome e tal, de Sabadini, ele ensinou o filho dele a me chamar de sogro, né? Ai. Não, Sabadini quer... Não, irmão. Mas é judiado, né? Irmão, Meu daí... filho tem 3 anos só. Não precisa, é muito cedo. Sim. O pai acabou, né, de... O Pia é bonitinho, mas não... Calma. Né? Então, a gente vamos arranjar uns casamentos aí, né? Daqui 10 anos, irmão. Daí a gente começa a conversar sobre. Não? Daí já vai ter 3. Não, conversar sobre, não que preparar, possibilidade. Tá. Daí com 30, casa. Tá bom? 30, mas tem uma coisa que é mais fácil, porque eu falo pra Evelyn, né? Que quando chegar o dia que começar a aparecer os pretendentes lá em casa, ai, meu Deus. Eu falo que só tem algumas regras. Primeiro, tem que ser mais crente que eu. Segundo, tem que ser legendário. Eles já sabem se... Sim, já passou, né? Ali pelo E a idade mínima fogo. É 16, 17 também. Sim, então já tem todo um... Não, tá bom. É que os meus daqui a pouco já querem essa fase. Eu falei, não. Calma, espera um pouquinho mais. 17, 18. E o último tem que passar no crivo do tio dela, que é o Léo. Ai. Se aguentar passar pelo tio, que é faixa preta, um monte de coisa, se tiver coragem, né? O Léo, às vezes a gente olha pra ele assim, até a cara dele dá um pouco de medo, assim, né? Porque mas é só a mas cara. O coraçãozinho mole, mas é bom. Deixa o cara achar que ele é brabo. Não, no dia que chegar lá, vou fazer ele vir até com o kimono lá já, né? Pós-treino, assim, Deus. Pegar a mão do bicho, tadinho apertar, desse assim. Menino. Vai ter que amar muito, né? Pra passar por tudo isso aí. Então, mas vai amar. Sabia que uma vez, a Evelyn, quando chegou lá em casa, a primeira vez que foi na minha casa, foi almoçar. Graças a Deus, aquele dia o Léo e o Lincoln não estavam. Porque seria bem pior, na verdade, com certeza, né? Tava só meu pai. A primeira vez que eu fui na casa do Israel. Tava só meu pai e minha madrasta. Aí, meu pai tinha feito um almoço lá, vamos orar pra gente almoçar e tal. Aí meu pai começou a orar. Senhor, obrigado aqui pelo almoço, obrigado por esse tempo juntos, obrigado pela... Esqueci o nome dela. E ficou, obrigado pela... E você acha que eu não ia falar nada, né? Eu falava, se vira aí. Obrigado. E ficou se enrolando, mas tentou lembrar, não conseguiu lembrar o nome dela. Que meu e tal, filho gosta muito. Ele, obrigado pela Amélia, não sei o quê. Tá e bom. continuou orando, amém. Bom. Daí eu falei... Acabou a oração, eu falei, pai, quem que é a Amélia? Falei, eu não lembrei o nome dela. Ai, gente. E lembrei da música porque a Amélia que era mulher de verdade. Ai, gente. Pensa já a confiança que ela estava sendo de casa, né? Entendi. Então, já imagina, né? Jesus. Tudo bem que o nome da minha esposa não é tão fácil também, né? Mas então, também, eu demorei pra... eu não sabia se era Ellen, se era Evelyn. Não, chama de Evelyn, normalmente Evelyn. A gente vai comprar café, então, gente, acho que de 1000 vezes alguém acertou de primeira. Então, a primeira vez que eu fui almoçar na casa do Israel, e o Sérgio, que é o irmão dele, já faleceu, né? Ele, ele tinha, agora a gente descobriu, né, que ele era autista e tudo mais. Mas o filtro dele não existia, né? Não, zero. Então, eu cheguei lá... Mas lá em casa também, né? O link com filtro zero, né? Tolerância, então, menos ainda. Ele... Quem te convidou pra almoçar aqui? De primeira, sim. Quem te chamou pra vir aqui? E daí a Lucy... Fora que eu acho que ele devia ter um ciúme do Israel também, com certeza. Né? Daí eu fiquei assim, né? Daí minha sogra já tava ali perto dela. Sérgio, não trate ela assim, você sabe. Ela bem-vinda aqui. Daí o Israel já chegou depois, né? Chegou chegando, né? Ele, não sei o quê. Mas o Sérgio, eu falei, eu quero ir embora, né? Mas como eu já sabia como ele era, né? Ai, gente, mas depois deu bem. Ele, sim. Eu nunca tive problema, assim, com ele. Ele é que, assim, o Israel e ele eram muito próximos, né? Sim. Então, depois, quando daí, ele começou... qualquer pessoa que chegasse para tirar um pouco da atenção do Israel, um pouco, já virava um inimigo, na verdade. Mas depois ele super tranquilo, assim, né? Então, bom, né? O que você tá fazendo aqui? Deu. Acho que eu vou embora. Olha aí, o que te fez começar a querer escrever? Então... Eu falo que eu não planejei isso muito, né? Porque foi algo que Deus me falou para eu fazer, assim... E você obedeceu? Audivelmente falando. Eu tava lá em casa lavando louça, fazendo... E eu escutava essa frase, escreve a tua história, né? E a primeira vez que eu ouvi, eu falei... Jesus, tô ficando bem doida, né? Nem me liguei que poderia ser Deus, né? Eu falei, deixei pra lá. Daí passou mais um tempo, né? Eu, dona de casa, sempre lavando louça ou lavando roupa, varrendo. De novo, daí eu escutei a frase, filha, escreve a sua história. Daí eu falei, eu acho que é Deus falando com ela devagar, assim, né?
E daí eu comecei a entender que Deus estava querendo algo de mim que eu não tinha planejado, eu nunca tinha pensado. E comecei a orar, né? Só que daí eu fiquei com muitos empecilhos já, muito reflexo ainda daqueles problemas de autoestima. Que Deus tratando, mas uma coisa é ele tratar e a outra é você acreditar que ele quer te usar para fazer algumas coisas, né? Então você fica naquela batalha ali. Eu fiquei muito tempo, não sei escrever. Eu não lembro lembro dessa história. O que vão pensar de mim? Não sei o que. Então eu fiquei muito tempo nisso, né? Até que Deus falou, pare de se limitar e acredite naquilo que eu posso fazer. E daí foi assim. E engraçado, porque o Israel, ele falava, meu Deus, lá vai a doida. Porque eu lembrava, dava uns insights, assim, e eu tava no meio, sei lá, eu tinha que sair correndo para escrever. E daí eu falei, pronto, louca, vai lá. Então, eu lembrava Deus foi me lembrando. E sempre em oração, eu perguntando o que ele queria que eu escrevesse, né? Sobre aquela situação, porque não dava para escrever tudo, né? E a minha memória era meio ruim, então eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor me ajude nesse processo, porque eu não vou lembrar. E dentro daquela história, o princípio, né, daquilo que ele ensinou. Então, ele ia me lembrando e é óbvio que daí muitas pessoas ajudaram nessa parte de revisão e tudo, né? E então, foi assim. Eu peguei gosto pela coisa e agora já saiu o segundo. Saiu o segundo e eu tô finalizando um que não é continuação. Desses dois, né? Então, eu tô vendo aí como é que vai ser esse... Mas já começou? Já? Tá finalizando? Já. Não, eu tô uns 70%, assim. Bom, já. Porque, na verdade, foi o tempo que eu tive depressão, né? Então, vai ser especificamente sobre isso. Que legal. Como a parte espiritual me auxiliou na cura, né? No enfrentar, tudo, né? E sair dessa caverna, né? Então, foi o tempo que eu tive com Deus mesmo, que de altos e baixos, eu fiquei nesse tempo uns 10 anos. Nossa. E ninguém dizia, né? Porque nos dias que eu tava muito mal, eu não saía de casa, eu ficava. Ninguém me viu, né? Exato. Então, e daí nesse tempo, uns 5 anos de melhora, Deus foi... Teu perfil já é alguém mais na tua também, então você passar um dia em casa, ninguém vai estranhar. Sim. Agora, tipo, se o Israel passar um dia em casa, meu Deus, que o seu tá mal, tá doente. Onde que ele né? Então, eu fiquei muito assim, eu saía nos dias que eu conseguia, né? Que eu tava melhor. Mas o tempo de oração, o tempo de leitura bíblica, como que Deus foi me ajudando nisso, né? E óbvio, ajuda psiquiátrica, psicológica, né? Claro, que tem toda... Faz parte também do processo, né? Então eu tô nessa fase, né? Nossa, bem legal, né? E já tem nome ainda, não? Não. Tá ainda, mas o livro não faz parte tá indo. O nome eu gosto de pensar depois. Normalmente eu penso depois que eu já escrevi. Assim, eu sou o contrário, eu preciso ter o nome primeiro pra você a partir dali. Cada um de um jeito, né? Sim. É que eu tô fechando 2 agora também. Que legal. Sobre o que é? Eu pego séries de mensagens, na verdade, e aí vou transformando num formato mais de livro. Então vai ter o Somos, que vai sair primeiro, que vai falar sobre a nossa identidade em Cristo, quem a Bíblia diz que nós somos de verdade. Então, a gente é filho, a gente é embaixador, a gente é templo do Espírito, essas características que a Bíblia revela. O outro é o... Nossa, deu um branco agora. A paternidade tem isso, tem umas madrugadas assim, né? Às vezes dá uns ruins, né? Você não lembra de algumas coisas. Mas é decore salteado. Você vai trabalhar sobre os textos ou versículos mais conhecidos da Bíblia, mas como a gente pode não só decorar, mas aplicar na vida da gente também. Então, Jesus chorou. Mas por que ele chorou? O que isso vai fazer diferença na minha vida? Saber sobre isso. Sim. Né? Então, João 3,16, Salmo 91. Então, vários textos conhecidos. Tem gente que sabe até recitar, mas não vive aquilo, na verdade. Então, um pouquinho sobre isso. A questão mais prática, assim, né? De aplicação. E tem um hobby novo também. Tipo o Israel, né? Que tem uns hobbies diferentes. Que agora é escrever livro para criança. Que legal. Aí eu escrevi um já, que vai sair também, que é Histórias Bíblicas na Visão dos Animais. Tem a Tartaruga da Arca de Noé, que foi escolhida e está contando agora a história de quando foi escolhido para a Arca de Noé, para os netinhos dele lá e tudo mais. Fofo. É bem diferente, assim, né? Então, acho que até o final do ano deve sair também esse daí. Tá pronto já, né? Então, Então, eu queria, e pior que eu tô assim, Deus me deu um prazo para esse livro de depressão, mas eu não tô entendendo esse prazo. Que até esse ano, eu falo, Deus, mas eu tô meio... Vai dar tempo? Então, será que dá? Eu fico, Deus, me ajude. Depois vamos conversar. Tá bom, dá um jeito. Me ajudar vamos a conversar, sim. Tá bom. Lê, obrigado pelo teu tempo aí, de aceitar esse convite, né? De estar com a gente aqui no podcast da One também. E poder ouvir um pouco mais da tua história, algumas coisas, é maravilhoso. E até para
quem às vezes tem essas questões, né? Já fica a indicação dos livros, do Apaixonada por Ele e o Casada. Eu tenho eu fiz um site também para as pessoas encontrarem lá. Qual que é? É leticiaperdonsim.com.br, né? Eu fiz só para uma plataforma mesmo de pessoal, um direcionamento. Né? Tem no meu Instagram, você pode achar na bio também o Instagram é Letícia Perdonsim, né? Isso, é isso mesmo. É que tinha uma época que tinha um ponto, mas eu acho que foi, sei lá, Facebook, eu confundo um pouco as coisas. Mas lá também tem as informações. E se quiser comprar o livro, tem o link lá também. Tem. E quem é de Curitiba, tem na livraria aqui da igreja também tem. Então, não tem problema, né? Legal. E fica assim, tanto às vezes para você que está assistindo, como também às vezes para alguém que você sabe que tem alguma questão de autoestima, né? Ele é muito bom para evangelizar alguém, porque eu tentei escrever de uma forma não evangeliquez, assim, sabe? Para adolescente ler, então eu já... Essa ideia. Na escola, seja aquela adolescente chata que não deixa de convidar a amiga para ir à igreja e dá um livro. Eu falo, dá esse livro, ela vai gostar. Mas olha, leia com a pessoa. Pensando nos adolescentes, quando é que a gente pode marcar então pra você pregar nos adolescentes um dia? Eu preguei no Dia dos Namorados, né? Mas foi com o Israel junto, né? Não, ele não chegou a tempo, foi só eu. Mas foi sobre relacionamento, né? Foi. Daí. Não, pensando até na questão da autoestima, que eu acho que para adolescente, pensando em algo bem interessante. Bom, vamos conversar depois. Sim. Na hora que desligar a câmera, a gente vai negociando sobre aí. Livro, sobre... E, né, como quase ninguém tá ouvindo, assim, Tarek, já prepara aí o dia do culto dos adolescentes. Pode liberar. Pode ir marcando aí a Letícia, tá bom? Quando ele for viajar, né, passear. Isso. Tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigado, Lê. Deus te abençoe muito. E aí, quem te puder ajudar. E lembra, né? A gente tá sempre intercedendo para mais livros, mais conteúdo, mais coisas, né? Nesse processo aí também. Pode contar com a gente sempre. Isso aí. Tá bom? Falou, tchau. Tchau, gente. Se vê no próximo OneCast. Compartilha, posta aí já e manda pra galera geral.